Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Prócoro, Filipe, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram das sinagogas chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora, capítulo 7, versos 54 a 60. Quando eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Eu quero pensar e meditar com vocês, irmãos, nesta noite sobre o tema: as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. As marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Se você veio munido de papel e caneta, eu sempre gosto de anotar. Já aprendi isso. O papel mais amarelo e a tinta mais frágil e fraca é mais fiel do que a nossa memória. E eu queria partilhar princípios que esperaria que você depois pudesse guardar, meditar de novo, refletir, para abençoar sua vida. Como sendo hoje a comemoração do Dia do Homem, Dia Internacional do Homem, eu escolhi um homem para conversar sobre ele.
Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão viveu uma vida maiúscula, uma vida superlativa. E Estevão morreu de forma exemplar. Estevão tombou na terra como um mártir, mas Jesus ficou de pé no céu para recebê-lo. Que evidências nós podemos aprender com Estevão acerca de uma vida cheia do Espírito Santo? Hoje de manhã nós tratamos deste assunto. Gostaria de continuar nele, por entender, como foi orado aqui pelo presbítero Haroldo, que esta talvez seja a nossa necessidade, a necessidade da igreja, uma vida cheia do Espírito Santo. Que evidências você pode perceber na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? Primeiro, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua vida irrepreensível. Confira comigo capítulo 6, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem uma vida irrepreensível, uma vida de boa reputação, uma vida exemplar. Na verdade, a vida de Estevão era a vida do seu ministério. O caráter dele era o alicerce do seu trabalho. Em outras palavras, não havia um abismo, um hiato, uma fenda entre a vida dele e o ministério dele, o que ele falava e o que ele fazia. Palavras e obras, caráter e performance estavam alinhados na vida deste homem. Se existe uma palavra que talvez traduza com fidelidade a vida de Estevão, é a palavra cheio. Se não, vejamos. Notem comigo que ele é cheio do Espírito Santo. Versículo 3, conforme já lemos. E também o versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas logo em seguida, no verso 5, somos informados que ele é um homem cheio de fé. Ele foi salvo pela fé, ele vive na fé, ele vence o mundo pela fé, e ele está cheio de fé. Mas logo em seguida você nota, versículo 3 ainda, que ele é um homem cheio de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que conhecem muito, mas são tolas. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Mas confiram comigo o versículo 8, que está escrito que Estevão era um homem cheio de graça. Cheio de graça. Em outras palavras, esse homem transbordava a beleza de Cristo, a doçura de Deus, muito embora seus opositores ficassem irados com ele, mas a vida dele resplandecia a glória de Deus, a graça de Cristo, porque ele era uma fonte de bênção para as outras pessoas. Mas notem vocês, em quinto e último lugar, que esse homem também, à luz do versículo 8, ele é cheio de poder. Porque não dá para ser cheio do Espírito Santo e vazio de poder, porque o Espírito é a fonte de poder. Quem está cheio do Espírito Santo está revestido com o poder de Deus. E esse homem recebe poder para realizar prodígios, para fazer milagres, muitos sinais entre o povo. Em outras palavras, ele era um homem que falava e fazia. Ele era um homem que proclamava o Evangelho e demonstrava o poder do Evangelho. Ele pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele tinha luz na mente e ele tinha fogo no coração. Essa é a primeira marca de um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida
é irrepreensível. Vamos ver a segunda marca. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido por suas obras irrefutáveis. Confira comigo os versos 8 e 9. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Qual a consequência, qual a reação? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Notem, irmãos queridos, que este homem, ele não tinha apenas vida irrepreensível, esse homem tinha também palavras, ou melhor, obras irrefutáveis. O texto nos informa, no versículo 8, que ele, pelo poder de Deus, cheio de graça e cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A vida dele demonstrava o poder de Deus. As pessoas podiam discordar dele, mas não podiam refutar as obras dele. As pessoas puderam matá-lo, mas não puderam negar a evidência do poder de Deus na sua vida. E se você perceber, é exatamente nesse contexto de oposição que Estevão está cheio de graça e poder para fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Em outras palavras, as suas obras referendavam a sua vida. As suas obras eram uma avalista da sua vida. Ninguém podia contestar sua vida, nem negar os milagres que Deus operava por seu intermédio. Uma vida cheia do Espírito Santo demonstra o poder de Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas obras. Terceiro lugar, como é que você pode saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido também pelas suas palavras irresistíveis. Confira comigo o verso 10. Você pode ler o verso 10 comigo? Toda a igreja? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. A vida é irrepreensível, as obras são irrefutáveis e as palavras são irresistíveis. É claro que as palavras de Estevão não eram apenas palavras fruto do seu conhecimento, da sua técnica de comunicação, da sua eloquência, da sua oratória. Eles não podiam resistir certamente ao poder com que Estevão proclamava a palavra de Deus. Havia virtude em seus lábios. Esse homem era boca de Deus. E sabe, irmãos queridos, nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo que sejam boca de Deus. Estou convencido disso. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Nem todas as pessoas que proferem a palavra são boca de Deus. As escrituras lá em Jeremias 15, verso 19, diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. A Bíblia diz de Geazi, que levou o bastão profético e botou no rosto do menino morto, e o menino continuou morto. O problema não era o bastão, o problema é quem carregava o bastão. Como dizia um piedoso metodista do século XIX, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. É curioso que os grandes, maiores sermões da história estão disponíveis no nosso vernáculo. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de John Wesley, sermões de George Whitefield, sermões de Mark Lloyd Jones.
Se nós hoje fôssemos pregar esses mesmos sermões na íntegra, possivelmente os resultados não seriam os mesmos. Por quê? É porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, as suas palavras são irresistíveis, são boca de Deus. Como aquela mulher disse para o profeta Elias: agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. É verdade. Precisamos da unção do Espírito Santo. E Estevão era esse homem. O que vinha a ser isso? Esta unção do Espírito Santo. Acho que muitos de vocês aqui tiveram, como eu, a bênção e o privilégio de conhecer o pastor Antônio Elias. O pastor Antônio Elias foi um dos homens mais amáveis que eu tive o privilégio de conhecer. Eu não o vi tantas vezes, mas as vezes que eu vi pastor Antônio Elias pregando, ele pregava chorando e o auditório com o rosto molhado de lágrimas. O sermão que ele pregava era tão simples. Ele até costumava dizer que o sermão dele era assunto puxa assunto. Ele ia levando a coisa, ia acontecendo, mas os corações iam se derretendo. Um dia ele estava pregando num congresso, e depois da sua palestra, alguém faz uma pergunta a ele, uma pergunta técnica, uma pergunta teológica, uma pergunta doutrinária, aguardando dele uma resposta no mesmo nível, e perguntou assim: pastor Antônio Elias, explica para nós, ajuda-nos a entender a questão da unção. O que é unção? E ele respondeu: filho, é muito simples, muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É isso. É isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem poder nas palavras. As palavras são irresistíveis. É bem verdade que os seus opositores levantaram calúnias, mentiras, acusações, porque não podiam resistir ao poder com que ele falava. Mas, amados, há uma quarta coisa, a quarta marca de um homem cheio do Espírito Santo que eu quero partilhar. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido por demonstrar uma paz inexplicável nas horas mais difíceis da vida. Confira comigo o verso 15. Você pode ler comigo? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu estou falando de um homem que está no corredor da morte. Eu estou falando de um homem que está na antessala do martírio. Eu estou falando de um homem que está diante das maiores autoridades da sua nação, furiosas. Aqueles mesmos homens que, pouco tempo, acusaram Jesus, prenderam Jesus, sentenciaram Jesus, levaram Jesus ao pretório romano e clamaram pela sua morte. Não há nenhum sinal de desespero no semblante de Estevão, nenhum medo, nenhum pavor. Ele não tenta entrar em acordo com os seus acusadores para escapar ileso da morte. Ao contrário, diante da pressão, diante da ameaça, diante da morte iminente, eles olham para ele e o rosto dele brilhava como o rosto de anjo. Mas por que brilhar como o rosto de anjo? Porque os seus inimigos acusavam Estevão de estar quebrando a lei e profanando contra o templo, pecando contra Moisés e pecando contra Deus. O que Deus faz? Deus sai em defesa de Estevão. Como assim? Quando Moisés subiu o monte Sinai
para receber as tábuas da lei. Quando ele desceu com as tábuas da lei, diz a Bíblia que o seu rosto brilhava. Seu rosto brilhava. Sabe o que Deus está dizendo? Para aqueles membros do Sinédrio que acusavam Estevão: este homem Estevão não está contra Moisés, ele é como Moisés. Assim como o rosto de Moisés brilhou lá no Sinai, o rosto dele está brilhando, porque não apenas Moisés recebe a lei, mas este homem está interpretando corretamente a lei. E Deus concede a ele, na hora da morte, uma paz inexplicável. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, irmãos, quando chega a hora da morte, ele se apavora, ele tem medo, ele se desespera. Ele tenta negociar, ele abre mão de valores, de princípios, ele tenta escapar de qualquer forma. Quinto lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua coragem invergável diante dos maiores opositores. Se vocês notarem, e eu quero que você, por favor, leia comigo, capítulo 7, versos 51 a 53, vamos juntos? 7, 51 a 53, todos nós, vamos lá? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Irmãos queridos, se vocês lerem o capítulo 7 é o sermão com maior quantidade de citações da Bíblia em toda a Escritura. Não há nenhum sermão registrado na Escritura com tanta citação bíblica quanto este. E de que ele fala? Ele conta a história do povo até chegar no Messias, começando com Abraão, versículos 2 a 8, passando por José, versículos 9 a 19, narrando em detalhes o ministério de Moisés, dos versos 20 ao verso 44, entrando em Davi, como o rei messiânico, tipo do rei messiânico, nos versos 45 a 50, agora dos versos 51 a 53, ele aplica a sua palavra de uma forma contundente. Ele poderia ser mais politicamente correto, ele poderia contemporizar, ele poderia ter tentado ganhar a simpatia do Sinédrio para escapar da morte, ele poderia ter omitido esta aplicação tão dura de acusar esses homens de terem matado os profetas e agora terem sido traidores do próprio Messias, mas ele, com a coragem invergável, denuncia o pecado na vida desses que ele tinha convicção de que estavam prontos para matá-lo. Irmãos queridos, um homem cheio do Espírito Santo não negocia sua consciência. Um homem cheio do Espírito Santo não vende a verdade para se livrar da morte. Ele prefere morrer a negar a verdade de Deus. Mas o que é curioso é que esse homem foi eleito para ser diácono, para servir de forma humilde viúvas pobres. E esse mesmo homem que é humilde diante de uma viúva pobre é um gigante diante dos homens mais poderosos da sua nação. Coragem, coragem. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas espírito de poder. Sexto lugar,
Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de que sua palavra provoca fé nos crentes e fúria nos ímpios. Vá comigo para o capítulo 57, verso 54. Leia comigo, por favor. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Toda a igreja comigo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos amados, sabe o que está acontecendo aqui? O sermão de Estevão, na linguagem lá dos irmãos puritanos, era uma flecha atingidora. Ou nas palavras do livro de Hebreus, uma espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo que desperta fé, produz ódio, fúria, uma reação de resistência total. Sabem por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nunca está no ponto morto. A palavra de Deus nunca está em terreno neutro. Quando você vem da sua casa para este templo, você tem que fazer uma escolha: ou eu vou sair melhor, ou eu vou sair pior, porque igual eu não consigo sair. Deus não aceita neutralidade. Deus não tolera neutralidade. Essa palavra, ou ela produz quebrantamento ou endurecimento, ou ela produz arrependimento, ou ela produz resistência, ou ela produz fé salvadora, ou ela produz incredulidade condenadora. A palavra pregada no poder do Espírito Santo sempre produz 2 resultados: salvação ou juízo, aceitação ou repúdio, amor ou ódio. Só que o sinédrio prefere rilhar os dentes a quebrantar o coração. Preferem rejeitar a mensagem e matar o mensageiro, a se arrependerem e crer. 7º lugar. Um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de que ele vê pela fé o que os outros não podem ver. Confira comigo o verso 55. Vamos juntos? Todos, por favor? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Louvado seja o Senhor. Irmãos amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo enxerga coisas que o outro não vê. Não vê. Aliás, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Fitou os olhos no céu. Ele não estava em campo aberto. Ele estava dentro de um ambiente fechado. Não dava para ver o céu. Como eu não consigo olhar agora e ver o céu. Tem um teto aqui em cima. Eu quero dizer para você que isso também não foi apenas uma visão mística, no sentido de apenas uma espécie de sonho, êxtase, não. Na verdade, ele viu o céu aberto. Porque o teto do edifício onde estavam não pôde encobrir dele esta visão da glória. Ele viu o trono, ele viu a majestade de Deus, ele sabia que mesmo diante da fúria do sinédrio, o Senhor estava no controle da situação. O ímpio olha para o céu e não vê nada. A linguagem lá de Eliseu e Geazi, mais uma vez, um dia Geazi ficou com muito medo, porque ele acordou e viu soldados inimigos entrincheirando a casa de Eliseu, e apavorado foi dar o comunicado: olha, Eliseu, estamos perdidos, estamos encurralados, estamos entrincheirados. E Eliseu disse: Deus, abre os olhos desse moço,
para que ele veja que existe um outro exército, que existem outros soldados, que existem outros valentes, que ele não consegue ver. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados irmãos, consegue ver a glória de Deus, a majestade do Filho de Deus, o controle de Deus nas situações mais adversas da vida. Oitavo lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ser capaz de pagar altíssimo preço em razão de sua fé, do seu amor por Deus. Confira comigo os versos 56 e 57. Vamos juntos, por favor? E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. Prestem bem atenção nisso, irmãos queridos. Estevão viu não apenas o céu aberto, ele viu Jesus, de que maneira? Em pé. Mas essa é a posição de Jesus no céu? Em pé? A posição de Jesus no céu é assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que Estevão vê Jesus de pé? Porque Jesus Cristo, diante de um homem que se ajoelha para morrer apedrejado, diz: eu vou ficar de pé para te receber. Estevão estava pronto para morrer, mas jamais a calar sua voz. Ele estava pronto a morrer, mas jamais a se acovardar diante do perigo. Preste bem atenção nisso. É preferível morrer pela verdade do que viver blindado pela mentira. É preferível tombar na terra por causa da verdade do que se livrar pelas asas da covardia. Nono e penúltimo lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ter segurança de sua salvação e saber nas mãos de quem entrega o seu espírito na hora da morte. Confira comigo o verso 58 e 59. Vamos juntos? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Louvado seja o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem certeza, não tem dúvida, não tem medo, não tem pavor, não tem insegurança, tem certeza, tem certeza. E ele entrega e confia o seu espírito nas mãos do Senhor. Que bênção, que privilégio, que segurança, que convicção, que paz, que herança, que legado. Quantas pessoas que se desesperam na hora da morte, quantas que não sabem o que tem do outro lado, quantas que o que resta para elas é uma horrível expectativa de juízo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem certeza da sua salvação, você sabe nas mãos de quem você entrega o seu espírito. Eu gosto de olhar e ver alguns testemunhos. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava para sair da cadeia, para ir para um patíbulo onde ele seria degolado. E ele escreve uma carta cheia de serenidade para Timóteo e diz: meu filho, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, mas eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé,
E sabe, Timóteo, agora a coroa da justiça me está preparada. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, eu vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para Deus. Sabe, Timóteo, eu não vou morrer, eu vou partir. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou tomar posse da minha herança. Eu não estou indo, Timóteo, para um patíbulo, não. Eu estou indo em receber a coroa da justiça. Há um brilho nos olhos, há uma alegria na alma. Eu fico olhando as últimas palavras de Dwight Lyman Moody, quando ele fica doente, no meio do grande movimento de avivamento dos Estados Unidos. Ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Eu fico olhando as últimas palavras de Miguel Gonçalves Torres, quando ele diz: eu não estou indo para o céu, não, o céu veio me buscar. Eu fico olhando as palavras últimas de Mark Lloyd Jones, que depois de uma doença grave, que foi minando o seu corpo, a sua saúde, ele reúne a sua família, ele chama a sua igreja e diz: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Oh, amados irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem certeza, convicção, porque sabe nas mãos de quem está entregando o seu Espírito. Finalmente, 10º e último lugar, um homem cheio do Espírito Santo é conhecido pelo fato de ter grandeza de alma para perdoar até mesmo seus piores algozes. Confira comigo o verso 60. Vamos juntos, por favor? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Imitando ao seu Senhor, ele não só ora pelos seus algozes, ele atenua a causa deles. Senhor, não lhes imputes, não ponha na conta deles esse pecado. E aí eu aprendo, amados, que o perdão é a grande marca de um crente cheio do Espírito Santo. Não dá para você dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho uma mágoa no meu coração, estou a ferida aberta na minha alma. A Bíblia me ensina que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se você perguntar qual é o tamanho desse perdão, eu responderia para você que essa dívida é impagável. Impagável. Jamais nós conseguiríamos quitar com Deus a nossa dívida. Numa linguagem da parábola de Jesus, é uma dívida correspondente a 10.000 talentos, a 350 mil quilos de ouro. Para a realidade do primeiro século, era preciso trabalhar 150 anos, 150 mil anos, para se juntar todo esse tesouro. Impagável. Deus perdoa tudo, e é assim que eu devo perdoar. Quando Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta contundente: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes, Senhor? Talvez até esperando um elogio de Jesus. Jesus: não, Pedro, não é até 7, até 70 vezes 7. E não é 490 vezes, não, é ilimitadamente. E Jesus vai além e diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a você pedir perdão, perdoa. E é claro que Jesus está usando uma linguagem hiperbólica, porque eu não conheço nenhuma história de alguém que tenha pecado contra o outro 7 vezes no mesmo dia, e reincidentemente pecar, e reincidentemente pedir perdão, no mesmo dia. Há alguns anos, eu estava aqui em Vitória,
ali na Costa Pereira, onde ficava a sede da emissora de uma televisão. E eu fui para lá para dar uma entrevista. E na sala de espera tinha uma outra pessoa também aguardando para uma entrevista. Eu não sabia quem era. E eu comecei a entabular uma conversa agradável com aquele cidadão, muito bem vestido, muito educado, muito polido. E fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo de quem se tratava. Muitos de vocês leram, ouviram o relato de um dos mais trágicos crimes cometidos nesse país, no dia 31 de outubro de 1989, quando uma agência do Banco Itaú, em São Bernardo do Campo, foi invadido por 7 assaltantes, fortemente armados. Lá naquela agência estava uma senhora, uma criança, chamada Thalita, nos seus braços. Aquela menina, ao ver a cena, se apavora, começa a chorar descontroladamente. Um dos assaltantes, com a metralhadora na mão, encosta na mãe e diz: faça essa menina calar, senão eu mato essa menina. A menina não conseguiu se calar, não conseguiu se controlar, continuou chorando. E aquele assaltante, impiedosamente, matou aquela criança e a sua mãe. Naquele dia, a polícia de São Paulo executou 5 dos assaltantes. 2 escaparam. Dentre eles, um jovem de classe média da cidade de Piracicaba, que, envolvido com drogas, brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a família, saiu de casa, envolveu-se no mundo do crime, tornou-se um assaltante perigoso e ganhou o epíteto, o apelido de Paulinho Bang Bang, pois o homem que matou aquela criança era Paulinho Bang Bang, um dos que escapou, daqueles que escapou, um homem que escapou. Ele foi preso mais tarde, e o pai da Thalita, que perdeu a mulher e a filha nesse trágico momento, em cadeia nacional de televisão, disse: eu perdoo o assassino da minha esposa e da minha filha. Ele só cometeu essa atrocidade porque não conhecia o Deus que eu conheço. Se não bastasse esse gesto, em cadeia nacional de televisão, logo em seguida, meses depois, ele manda à cadeia um emissário, um evangelista, com um propósito: levar uma Bíblia assinada por ele, para entregar para o Paulinho Bang Bang, com dedicatória pessoal. E o evangelista foi, e pregou para Paulinho Bang Bang, e na hora que o evangelista foi orar, esse criminoso pegou uma faca feita na cadeia, feita na prisão, um punhal, e se levantou para enterrar o punhal no peito do evangelista. Quando ele levantou a mão, uma força maior do que a dele o desarticulou e jogou ao chão. Quando ele se levantou, não era mais um criminoso, não era mais um bandido, era um servo de Deus, convertido e transformado. Eu estava na emissora de televisão aqui em Vitória, ao lado de Paulinho Bang Bang, convertido, transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o que me tocou profundamente foi que o ato do perdão desse marido e desse pai foi certamente um instrumento eficaz que Deus usou para tocar o coração desse criminoso e fazer dele um novo homem. Eu não sei como é que está seus relacionamentos, mas eu posso garantir uma coisa para você: uma pessoa cheia do Espírito Santo perdoa, e perdoa até mesmo seus piores algozes. Você está cheio do Espírito Santo? Que à luz dessas 10 características,
nós possamos avaliar a nós mesmos e responder para Deus esta pergunta. Que Ele nos ajude. Amém.